Você já sentiu como se aquilo mais não cabesse em você? Uma vontade pulsante e extremamente incomodante de sair daquele lugar, de se desfazer daquela decisão. Mas não havia fatos o suficiente para sair dali. Era só um incômodo. E como eu havia há pouco tempo mudado, como assim? Vou mudar de novo? Não faz o menor sentido. Mas é assim que as coisas de Deus acontecem. Elas não têm o menor sentido, não para os humanos. E se você é novo, está chegando aqui no nosso canal, muito prazer. Eu sou Emily, mentora de alta performance e ajudo você através desses conteúdos incríveis a quebrar correntes geracionais, correntes familiares herdadas que acabam perpetuando em gerações e gerações. Através da alta performance, nós descobrimos gargalos que impedem você de crescer, de prosperar e de abundar na sua vida em todas as áreas. E é mais disso que eu compartilho nas minhas redes sociais, que vai estar aparecendo em algum lado aqui dessa tela. E antes que nós iremos dar prosseguimento nesse conteúdo, já curte, comenta e compartilha. É muito importante. Há algum tempo já eu tinha sentido, desde a primeira vez, lá na minha cidade natal, na Bahia, que eu já não estava mais cabendo naquele lugar. Era algo extremamente íntimo meu. Até que eu tive um encontro espiritual, permitido dos céus. O Senhor permitiu que eu passasse por aquilo. Eu não conseguia me mexer, eu estava tendo uma experiência muito forte. E foi quando eu ouvi o próprio inimigo mesmo, falando coisas sobre mim, sobre os meus sonhos e minha família, entre muitos outros pontos muito íntimos. Então, eu tive um despertar muito forte, que eu já sabia mais sobre o desenvolvimento humano, sobre esse tal de despertar da consciência, sobre o que é ter consciência, mas eu não levava muito bem isso tão a sério assim. E foi aí então que eu comecei a minha jornada com desenvolvimento humano. Eu comecei a pesquisar mentorias, cursos presenciais, eventos presenciais, para ter um guia, um norte de como sair daquele lugar que eu tinha me enfiado. Eu tinha uma vida totalmente destinada para o mundo mesmo. Eu estava muito perdida. Minha identidade, ela estava distorcida totalmente. E nessa época, bem, o dinheiro era o senhor da minha vida. E é uma das fases que eu mais me arrependo de ter vivido. Mas arrepender e confessar. Quando a gente confessa, onde dois ou mais estejam naquele lugar, e confessar a ele, esses pecados são aniquilados. Eu me batizei tem mais ou menos uns 4 meses, 5 meses, mas o meu tempo de conversão já tem aí 8 a 10 meses. Foi justo quando eu me mudei de estado. Nos casamos, fomos para esse evento, nos mudamos para o Rio de Janeiro e tudo, absolutamente tudo começou a mudar. De um jeito que não era mais eu. Não era mais eu naquele controle. Eu tomei uma decisão sem sustento, sem provisão, sem previsibilidade. E muitas das minhas ações, o pecado mesmo que eu estava cometendo ali, já não estava me fazendo tão bem assim. Então, depois desse primeiro evento, que foi lá em São Paulo, minha alma, ela teve um transbordar que eu nunca tinha passado por isso antes. Eu não tinha tido tanta consciência assim, entende? Então eu vi que muitas coisas da minha vida estavam erradas, só que eu não tinha a consciência que tudo aquilo estava de cabeça para baixo, que tantos valores estavam sendo invertidos, tantas ideologias tinham sido criadas por dores minhas. Olha para você ver, dores minhas foram capazes de me distorcer por inteiro. Isso não faz tanto sentido assim. Então, essa era eu. Essa era a minha cabeça naquela época, há quase 1 ano e meio atrás. E foi aí então que eu busquei mais e mais cursos. Paguei para estar em lugares muito caros. Paguei muitos cursos, eventos presenciais, mentorias, acompanhamentos individuais. E começou um rebuliço dentro de mim. A Emily, de há 1 ano e meio atrás, não chega nem próximo dessa Emily que está aqui diante de vocês,
falando desse jeito, expressando dessa forma, não é a mesma pessoa. Eu fico tão em êxtase de poder compartilhar, porque é um testemunho mesmo que aconteceu. Eu acredito que é apenas o Espírito que vai te trazer essa transformação, essa reviravolta, porque começou por ele, sabe? Óbvio que antes eu já sabia sobre desenvolvimento humano, tem mais ou menos 5 anos aí que eu leio alguns livros de desenvolvimento humano, mas era uma procura muito insignificante. Isso não seria parte da minha vida. Eu já tive vontade de ser psicóloga e quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser psiquiatra ou cirurgiã geral. Isso já me chamava há um tempo, sabe? A cura das emoções, as doenças mentais, a saúde, o bem-estar do ser humano como um todo, além das próprias necessidades dele. Então, fiz 2 semestres de medicina, fui líder de turma, minha turma tinha 80 alunos. Logo no primeiro dia de aula, eu tive muitos encontros que não há como ser coincidência, que testificaram que eu seria uma líder, que eu cuidaria de pessoas, de emoções e que teria algo a ver com comunicação. E nesse primeiro evento eu fiz uma ferramenta que até hoje eu aplico em todos os meus alunos, em todas as minhas alunas da mentoria individual, porque ela mudou totalmente a minha visão sobre eu mesma. E ela trouxe uma clareza profissional muito grande para mim, de que tudo que eu estava fazendo estava muito desencontrado com quem eu sou e o quão habilidosa, criativa eu sou. Eu, desde muito pequena, sempre gostei de desenhar, de criar, sempre tive uma mente muito criativa, fértil, e a minha imaginação sempre foi muito além do real. E eu tinha perdido essa Emily, sabe? Eu tinha perdido essa Emily por muitas coisas que foram acontecendo na minha vida. E esse encontro comigo mesma é constante, tá, gente? É constante, não há dúvidas sobre isso. Enquanto você não partir para a glória, você ainda vai ter mais e mais coisas para modificar dentro de você. Isso é uma cultura para mim. É como eu vivo a minha vida, é como em todas as conversas, tempo de mesa aqui em casa, hoje inclusive de manhã, não há um momento sequer em nossa vida que nós devemos acreditar que tá tudo bem, cheguei no meu melhor estado, eu tô pronta, eu tô pronto, agora vai. Não, você, com os recursos que você tem, você precisa usá-los. E usá-los muito bem. E com o que você tem na mão. No caminho você vai melhorando. E ainda assim, a melhora 100% é só quando você partir para a glória. Mas, Emily, por que você está trazendo um ar tão espiritual assim? Porque depois desse meu encontro, eu não tinha, com essa primeira ferramenta lá nesse evento de São Paulo, eu não tinha entendido o que era espiritual. Eu não tinha essa consciência. Gente, eu levei 1 ano para entender como que tudo na minha vida foi extremamente espiritual, como que tudo na minha vida não foram coincidências, foi destino, foi plano do Senhor para minha vida. Não há como. E desde quando eu fiz essa ferramenta, eu falei, acho que essa coisa de livre-arbítrio não existe não, porque desde pequena eu tenho esses desejos ardentes no meu coração, que é justamente trabalhar com isso que eu trabalho, sendo mentora de alta performance, focada em liderança, em posicionamento, em perdão através da liderança, em perdão através da identidade, em perdão. Perdão é o passo para qualquer lugar que você queira chegar. Emily, como assim o passo? Ele é a escada para qualquer lugar que você queira chegar, para qualquer nível que você queira chegar. Você não vai chegar lá sem o perdão. Emily, mas como assim o perdão é tão importante assim? Porque se não houver o perdão, há o orgulho. E o orgulho é o que te impede de crescer. O orgulho é o que impede você de ver como sua vida está hoje. Porque você não quer estar errado. Você não quer ter o que melhorar. Nossa, não sou tão boa assim. Seu ego, seu orgulho, ele não quer dizer isso pra você. Então, essa clareza, essa consciência veio despertando muito forte em mim. E aí eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Eu fui começando a pensar diferente, né? O todo dia, existem várias ferramentas. É uma forma de reprogramar a nossa mente. Então, eu comecei a cultivar uma nova identidade. Eu falei, poxa, eu acho que isso daqui faz total sentido com o desenvolvimento humano, com a liderança, com o empreender. Gente, a Bíblia, de ponta a ponta, é sobre empreendedorismo. Não tem mais fatos que vá de contra isso. Então, isso não é uma pauta pra gente abordar nesse vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui.
Emily, como assim empreender e a Bíblia? O que você quer dizer? Eu trago aqui pra vocês, tá? Mas vamos pro desfecho da história. Esse mesmo incômodo que eu tive lá da minha cidade interior, com todas essas experiências espirituais, começou a ter demais lá no Rio de Janeiro, antes de eu mudar pra cá. Começou a ter de uma forma muito assustadora. Eu comecei a cultivar na minha mente a Emily que decidiu mudar para lá era uma Emily. E a Emily, que estava vivendo lá depois de tanto processo, depois de tanto quebrantamento, depois de uma conversão, depois de passar pelo batismo, o treino do batismo, a declaração para os homens aqui da terra de que sim, eu sou cristã e eu não negarei o meu Deus em nenhum lugar. Realmente foram coisas que me transmutaram, não é mais aquela Emily. Essa Emily não existe mais, mas Cristo vive em mim. Que lindo isso. Não vou chorar, não. Apesar de querer. Então, eu comecei a sentir que o Espírito Santo estava querendo me levar para lugares diferentes. Que o meu tempo ali já tinha acabado. Que eu já alcancei muitas pessoas e eu comecei a falar para ele: poxa, Jesus, logo agora que eu conheci pessoas tão extraordinárias, logo agora que eu consegui alcançar lugares onde jamais eu imaginei que eu alcançaria, logo agora que eu encontrei uma célula, logo agora que eu encontrei mulheres que estão envolvidas no mesmo propósito de vida que eu, a gente mora num lugar seguro, segurança 24 horas, gente, um bairro nobre, nos 4 pontos daquele lugar que a gente morava ali tinha guarita, então assim, fora a segurança do próprio condomínio, tinha polícia ali 24 horas na frente da nossa avenida, em frente mesmo do prédio, assim, um lugar super seguro, super tranquilo, apesar de todas as notícias que há no Rio de Janeiro, mas muito barulho, aquilo tava me desviando da minha atenção no dia a dia, tava me perturbando no meu raciocínio, na minha lógica, no meu processo criativo. Eu sou uma pessoa muito criativa. Eu vou começar a procurar casas. E isso foi uma oração lá em dezembro. Olha onde nós estamos, em julho. Gente, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, nem para o Senhor eu perguntei, porque eu não tinha tido aquele encontro ainda, né? Apesar de ter tido as experiências espirituais. Eu só não queria admitir, a minha consciência ainda, ela estava muito superficial, estava ainda muito disfuncional. E eu tomei a decisão com ele, então vamos fazer isso daqui, ponto. E só o Senhor sabe como que foi um ano de construção e de submissão e, enfim, rendição, muita rendição. Falei, Senhor, feche todas as portas, mas feche todas as portas. Deixa muito claro que não haverá possibilidade da gente mudar para aquela cidade, mas que o Senhor abra as portas do lugar que eu tenho que ir, Senhor. Mas só se for da sua vontade, por favor, Senhor, deixa escancarado para mim, Senhor. Praticamente todas as vezes que eu ia buscar uma casa, eu fazia essa oração, aquele diálogo com o Senhor. E aí, eu procurei com o meu esposo, desde dezembro, a gente não queria mudar de estado, né? A gente não tinha essa consciência de mudar de estado. Falei, ô Senhor, eu vou procurar uma casa por aqui por perto mesmo, aqui no Recreio. A gente morava lá no Recreio dos Bandeirantes. E aí eu achei uma casa no valor que a gente queria. Do jeito que a gente queria. Exatamente do jeito que a gente queria. Só que aí, a gente marcou a visita, cancelada. Aí eu, não tô entendendo. Por que essa visita foi cancelada? E aí, ele falou assim, vida, esse valor dessa casa aqui é sem o condomínio, sem o IPTU, sem o seguro de incêndio. Vai ficar muito acima, eu não quero me arriscar. Aí eu falei, não, claro, com certeza, a gente só vai pisar no lugar que a gente pode. Nós já experimentamos não ter controle sobre o dinheiro. Inclusive, isso é uma pauta para outro vídeo. Se vocês quiserem, já comenta aí que eu conto para vocês. E foi aí, então, que ele marcou de novo e negociou um valor. Vocês acreditam que foi cancelada de novo? Aí ele chamou a corretora e falou, moça, o que tá acontecendo? Eu tô marcando aqui a visita e não tá indo. O que aconteceu? Aí a moça falou, poxa, não sei, pra mim aqui tá marcada ainda. E aí ele foi e marcou pela terceira vez, cancelada. Aí eu falei, não precisa falar mais nada, larga essa casa pra lá. Já entendi o que o Senhor quer pra nossa vida e não é aqui. E lá vamos nós. Começamos a cogitar outras cidades que teria que ser em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E fomos procurando a casa do jeito que eu queria. Eu tinha imaginado, né?
Porque antes de você, isso inclusive é uma técnica, tá? Isso inclusive eu passo para os meus alunos e para as minhas alunas. Antes de você pedir qualquer coisa, você tem que saber que coisa é essa que você está pedindo e de que forma que você quer. As cores, exatamente, a arquitetura do seu desejo, ela tem que estar bem clara na sua mente. E aí, todas as casas que a gente via, nenhuma era do jeito que eu queria. E eu comecei a ficar inquieta. Falei, não é possível. Será que é pra gente ficar aqui? Senhor, me ajuda, Senhor. E aí eu comecei a perceber que eu tava procurando um pouco demais. Eu compartilhei para o meu cunhado. Ele até falou, poxa, tem tal e tal e tal cidade. Olha nessas cidades também, que são próximos à capital de São Paulo. E aí eu não tinha pensado nisso antes. E aí eu comecei a procurar. E foi aí então que eu encontrei essa casa que hoje a gente tá morando, para qual nós mudamos. Gente, todas as outras cidades sempre tinha alguma coisa não. Ou era faltando uma cama, ou era faltando metade dos móveis, ou não tinha espaço suficiente, não tinha lugar para fazer o estúdio, para o nosso escritório, ou não tinha... Sempre tinha alguma coisa que dizia não. E aí eu, Senhor, será que é para nós ficarmos aqui? Mas eu tô sentindo esse incômodo. E foi aí que eu achei a corretora quando eu estava saindo dessa cidade aqui, que eu tinha acabado de olhar 4 casas. E aí eu falei, não é possível. Essa casa é exatamente como eu tinha pedido ao Senhor. Uma mesa dentro, uma mesa para a ilha da cozinha, uma mesa aqui fora, o armário todo planejado ali da cozinha, um quarto muito, muito específico, gente. Um quarto com esse planejamento, com esses móveis que tem aqui no meu quarto, com essa janela e a casa extremamente clara, todos os móveis tinham que ser muito claros, porque eu não queria mais uma casa abafada, ruim de iluminação. E lá era. Inclusive, isso me dificultou gravar muitos vídeos, enfim. E aí eu falei, Senhor, não é possível, não acredito. Aí eu comecei a criar na minha cabeça. Eu me imaginei em todos os lugares dessa casa. Me imaginei sentada aqui, me imaginei sentada lá dentro gravando vídeos, falando da palavra do Senhor e como Ele testifica, como o Espírito testifica tudo o que aconteceu na minha vida, como a minha família testifica. E eu, Senhor, é aí. Eu tenho certeza, é essa casa. Obrigada, Jesus, eu sei que ela já é minha. Essa casa já é minha, essa casa já é minha, já é minha. E tinha um casal na minha frente. Eles já tinham enviado toda a documentação, porém faltava só uma, que era sobre o seguro bancário, né? Que você tem que ter 3 vezes o valor do aluguel, algo assim. Acima disso, algo assim. E eu enviei toda a minha documentação. E tudo foi aprovado, o seguro foi aprovado, tudo foi aprovado. Só que como eles enviaram primeiro e a dona da casa, ela não mora aqui no país, ela mora fora. Ela falou, olha, a questão não é o dinheiro, eu até ofereci mais, né? Quis interferir no plano do Senhor. Foi aí que o Senhor falou, tá testando a tua fé? Tu tá testando o teu Deus? Não teste o teu Deus. Não testa. Não testa o seu Deus. Não testa. E aí ela me disse no dia seguinte, então, o outro casal foi aprovado. Infelizmente, essa casa não tá mais disponível. Aí eu falei, não é possível. Mas não é possível. Não é possível. Aí eu fui pro meu quarto e falei, Senhor, o Senhor me prometeu. A filha mimada, o Senhor me prometeu. Eu já tava me vendo em todos os cômodos, em todos os lugares, gravando vídeos e falando da sua palavra lá, Senhor. Falando o quanto o Senhor é misericordioso na minha vida, de tudo que já aconteceu. Não é possível. Não é possível. Jesus. Mas tudo bem. Eu entendo. Foi aquele minuto, sabe, de Pedro. Foi aquele minuto de Pedro. Eu falei, mas tudo bem. Se o Senhor escolheu isso pra mim, que seja feita a sua vontade, Senhor. Não vou reclamar e eu sei que se não deu certo essa, é porque a outra muito melhor pra mim. Finalizei a minha oração, voltei, comecei a procurar muitas outras casas. E a gente já tinha pedido pra sair do apartamento, ou seja, em poucos dias nós iríamos sair de lá. E a casa que estava praticamente, né, assim, já era nossa, entre muitas aspas, a gente acabou ficando sem. E aí essa não é do meu gosto, essa não é do jeito que eu imaginei, essa não é, vida não tem espaço suficiente. E não eram casas pequenas não, tá? Mas não era exatamente do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha pedido ao Senhor. E aí
2 dias se passaram, não, mas tá nas mãos dele, ele vai prover, eu sei que vai vir uma muito melhor, vamos continuar procurando, vamos continuar. E sempre com as expectativas lá em cima, sabe? Eu não estava murmurando, em nenhum momento eu murmurei. Só foi nessa oração que eu tive essa pequena, poxa, Senhor. Mas depois entreguei nas mãos dele. E logo 2 dias depois, a mesma corretora chega pra mim e fala: Emily, deu errado com o casal. A proprietária não quis entrar muito em detalhes, mas você gostaria de entrar com a procuração dessa casa? Ai, gente. E não é só sobre a casa, sabe? Não é sobre a casa, é sobre o quanto ele é rápido em responder às orações daquele filho que está ali confiando no poder dele. Não é sobre dinheiro, não é sobre casa, é sobre a provisão, o sustento, a confiança, é sobre a submissão, é sobre a obediência. E na hora, aquilo tudo, eu falei: Senhor, eu não acredito, o Senhor é maravilhoso. O Senhor realmente me fez uma filha muito mimada. Senhor, obrigada. Obrigada, eu não sou tão merecedora disso. Mas como o Senhor é maravilhoso. E tudo isso é para exaltar o nome dele, porque ele merece. E merece muito. E aí eu saí muito feliz e falei: claro, vamos dar continuação sim, pode me mandar aí e tal. E aí ela parou de me responder. Aí eu falei: o que aconteceu? Não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. De novo, eu vou perder a casa? Aí já começou as inseguranças, né? Eu fui e mandei pra imobiliária. A imobiliária começou a me responder, falando: não, vamos dar, assim, prosseguimento. A corretora, ela já tinha me passado tudo. Eu fui no WhatsApp da corretora e perguntei: tá tudo bem? Aconteceu algo? Você parou de me responder. Aí foi a filha dela que me respondeu dizendo que ela foi às pressas levada pra UTI. Ai, gente, não tem como se emocionar. Ela deu um início no estágio de câncer nos rins dela. E ela descobriu naquele momento. Ela tava na UTI. Na hora eu soltei meu celular e eu falei: Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor esteja agora naquela sala de hospital e cure ela por inteiro. Que a sua perfeição alcance ela, Pai. Que todas as células dela sejam renovadas para o nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Que o Senhor esteja presente ali, naquele lugar. E fiz mais algumas orações, pedindo ao Senhor, e lembrava dela em todo momento. E agradecia já ao Senhor pela cura que o Senhor já estava fazendo nela. Eu já tinha fechado o contrato da casa. E as coisas do Senhor é perfeita demais, não há como alguém duvidar da existência dele e dizer que ele não está vivo, porque ele está vivo. E aí depois de umas 2 semanas, ela recebeu alta e ela foi curada. Ela foi curada para a honra e glória do Senhor. Pode até parecer que não faz muito sentido, mas o Senhor faz tudo muito perfeito. Tudo muito perfeito. Eu tenho certeza que essa cura foi prevista por ele, foi planejada por ele, estava nos planos dele. E há uns 2 dias atrás nós estávamos caminhando aqui, eu vi ela apresentando o condomínio para outras pessoas, e aí eu: Jesus, ela tá de pé e ela já tá trabalhando. Que lindo! Que lindo, Senhor! Que lindo, o Senhor é maravilhoso. Na hora que eu vi ela, gente, eu congelei e eu comecei a lacrimejar. E eu não fui lá falar com ela, porque ela também estava trabalhando, eu não queria interromper naquele momento, mas eu congelei por dentro. Eu fiquei em êxtase. Eu espero que esse vídeo tenha gerado algum fruto e plantado uma semente no seu coração. Nem sei quantos minutos já deve ter esse vídeo, mas que lindo tudo que aconteceu. E o mundo espiritual é real, e é mais real do que você pode imaginar. Esse é um testemunho muito forte, uma cura que realmente aconteceu. E o Senhor é maravilhoso demais, gente. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha para quem precisa de escutar isso daqui, para fortificar ainda mais a sua fé. Eu tô muito feliz por essa nova etapa e haverá muitos outros vídeos, muitos outros conteúdos aqui, para honra e glória do nome dele. Um grande beijo, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo.